no judô, no skate, no surf e até no futebol. O torcedor brasileiro fica revoltado, mas não teve jeito. O Japão venceu várias vezes o Brasil nos Jogos de Paris. Nada disso é por acaso. É o lado positivo de ter feito o maior orçamento público da história do esporte no país. 240 milhões de dólares só em 2024. 716 milhões ao somar os 3 anos do ciclo olímpico, de 2022 até 2024. Com esse dinheiro, a Agência de Esportes do Japão, que é o equivalente ao Ministério de Esportes aqui do Brasil, priorizou a inclusão de mais mulheres no esporte e desenvolve novos talentos ao incentivar as academias para jovens atletas. Além disso, os japoneses colhem agora os frutos das Olimpíadas que eles sediaram lá em 2021. O custo final de 13 bilhões de dólares foi alvo de críticas, pois acabou 20% maior do que o valor divulgado pelo comitê organizador depois dos Jogos, logo depois que acabou. Além disso, o prejuízo com as Olimpíadas foi inevitável diante da pandemia, menos gente viajando, não tinha ninguém assistindo aos Jogos nos estádios. Por outro lado, ficou o legado de uma estrutura que os atletas de alto rendimento podem aproveitar por muito tempo. E o mercado de esporte no país também gera receita na casa dos bilhões de dólares. Ok, então é por isso que o Japão fica lá em cima no quadro de medalhas, como você pode ver aí. Mas o que o Brasil pode fazer para reagir e parar de perder tanto assim para o Japão? O que o Brasil pode fazer para subir no quadro de medalhas das Olimpíadas? Esse é um assunto bem delicado, porque envolve dinheiro público e políticas públicas. São dois temas que interessam bastante aqui ao Poder Expresso, por isso que é a pauta de hoje. Eu vou te trazer em detalhes como o Brasil trata os próprios atletas e como e quanto que o Brasil gasta para desenvolver o esporte olímpico. Vamos começar então pelos protagonistas olímpicos. O principal repasse para eles vem do Bolsa Atleta. É um programa cujo nome já diz tudo. É uma bolsa federal para os atletas brasileiros de diversas modalidades. Vamos nos basear, então, em um levantamento da Universidade Federal do Paraná para te mostrar o dinheiro investido nesse programa. Olha só, o governo federal repassou 426 milhões de reais nos últimos 3 anos desse ciclo olímpico de Paris. Esse valor a gente vai usar como base do nosso cálculo, mas ele engloba também todos os bolsistas, não só os atletas olímpicos. Nessa delegação brasileira que foi para a França, que está disputando agora as Olimpíadas, 242 atletas atualmente recebem esse valor mensal, que pode ser ali médio ou pode ser mais alto, conforme os resultados que cada um já conquistou na sua carreira. Ao se considerar a carreira completa de cada um, só 4 brasileiros que estão hoje em Paris nunca tiveram o Bolsa Atleta. A partir daí, a gente pode definir o total que o governo investiu nos 275 brasileiros que representam o país hoje na Olimpíada. Cerca de 93 milhões de reais. Desde que foi criado, em 2005, o Bolsa Atleta teve um gasto total de 1 bilhão e 776 milhões de reais. Mas existem outros 2 pilares principais do investimento federal no esporte brasileiro. O mais antigo deles vem da Lei Agnello Piva, que reverte 2% da arrecadação das loterias federais para os comitês olímpico e paralímpico do Brasil. Com isso, foram repassados mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais nesse último ciclo olímpico, sem contar o valor de 2024, que ainda nem foi fechado. Por último, nós temos a Lei de Incentivo ao Esporte. Basicamente é um programa que busca empresas interessadas em financiar projetos com dinheiro que iria para a Receita Federal. Para continuar a comparação do ciclo olímpico, nos últimos 3 anos foram investidos cerca de 1 bilhão e 650 milhões de reais. Mas desde 2007, o valor sobe para quase 5 bilhões e 500 milhões. 2007 porque foi quando a lei foi criada. E esse dinheiro foi doado para 8.900 projetos em todo o país. Cifras bilionárias, sim. Isso porque investir no esporte no país como o Brasil sai caro. E a conta, obviamente, aumenta quando você pensa no alto rendimento. Um levantamento feito pelo Wall Street Journal estima que o custo gira entre 16 e 40 mil dólares por ano
para formar um nadador olímpico nos Estados Unidos. Ok, é o país mais tradicional em Jogos Olímpicos nessa modalidade. Em todas as modalidades, na verdade. Mas esse número serve para ter uma ideia do dinheiro que se gasta nessa busca por medalhas. Mas vamos voltar lá para o começo, para aquela disputa Brasil e Japão que a gente estava falando lá no início. Lembrando, o orçamento público do Japão para o esporte entre 2022 e 2024 é de 716 milhões de dólares, com uma fonte de financiamento bem similar à que a gente tem aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, quando você soma a Bolsa Atleta com a lei do incentivo ao esporte e a lei Agnello Piva, o valor nesse mesmo período é de 950 milhões de dólares, convertido o valor de reais para dólares. Ou seja, o governo brasileiro investe mais do que o japonês. Só que o investimento no Japão é maior das empresas. O das empresas do esporte representa mais da metade do valor que os atletas recebem. Boa parte desses recursos que as federações têm também são gerados por elas próprias, pelas associações de cada modalidade. Mas será que está aí, então, a explicação para a vantagem japonesa no quadro de medalha das Olimpíadas? Não, de forma alguma, né? Outros países que têm financiamento público bastante relevante também têm, né, um desenvolvimento e uma performance significativas, e também estão na liderança do quadro de medalhas. Isso não é essa questão que impacta ser mais ou menos, ter mais ou menos medalha. O que impacta, na nossa opinião, né, além do financiamento público, financiamento privado, né, o que impacta mais é a organização do esporte, ter um sistema estruturado, financiamento para desenvolvimento científico-tecnológico, para o esporte de alto rendimento ou para a excelência esportiva, porque vincular o desenvolvimento científico e esses países todos, seja público, recurso público ou privado, não dá para separar também o quanto de tecnologia e quanto de desenvolvimento científico tem para o desenvolvimento dos atletas. Isso tem que estar diretamente vinculado também. Portanto, a organização do esporte, um país que tem um esporte mais organizado, mais sistematizado, são países que desenvolvem melhor na sua prática, tem um rendimento melhor na excelência esportiva. De qualquer forma, a partir desses números que a gente apresentou aqui, a gente pode fazer uma crítica melhor direcionada quanto ao esporte brasileiro. E, diferentemente do que postou nas redes sociais o apresentador Marcos Mion, dinheiro público não falta. Aliás, apesar de serem cifras bilionárias, o Brasil investe apenas 0,02% do PIB no esporte brasileiro. Então não é exatamente um dinheiro muito volumoso, panorama geral. Para o coordenador do Instituto de Pesquisa de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, o que precisa melhorar então é a gestão. Mas ele está até otimista em relação ao futuro do Brasil no esporte. Não tenho dúvida que o esporte brasileiro vai evoluir cada vez mais. Primeiro que o ano passado, né, foi aprovada uma nova lei, a Lei Geral do Esporte, né? O atual governo aprovou, sancionou a lei, né, passou pelo Congresso, passou pela Câmara do Deputado Federal, do Senado, e o governo sancionou a Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte ela vai auxiliar na organização do esporte brasileiro, tanto no setor público quanto no setor privado, as entidades, né? Então, isso vai ser um processo evolutivo. Quanto mais organizado nós tivermos fora da prática do esporte, né? Mais organizado tivermos na gestão esportiva, mais organizados tivermos no desenvolvimento científico do esporte, né? Maior resultado ele vai ter dentro das quadras, dos ginásios, em todas as áreas esportivas. Eu não tenho dúvida que o esporte brasileiro ele vai avançar e muito nos próximos anos, justamente porque tem um financiamento perene, o financiamento do esporte brasileiro vem nos últimos anos, né? Principalmente nos últimos 2 anos, aumentando consideravelmente esse financiamento. Teve o retorno do Ministério do Esporte, eu acho que isso é extremamente importante citar, né? Tivemos um determinado período sem o Ministério, agora o Ministério retornou, o que é importante para o desenvolvimento do esporte, o que é importante para a organização esportiva, né? E articular. Acho que um grande papel que nós temos, né, enquanto as universidades, mas enquanto também o próprio desenvolvimento
das entidades esportivas, Comitê COB, CPB, CBC. Então, essas entidades também vão auxiliar muito no desenvolvimento do esporte brasileiro a partir do momento que elas estiverem articulado. E essa nova lei vai possibilitar essa articulação entre as entidades esportivas brasileiras. E aí a gente também tem otimismo do lado dos atletas. Caio Bonfim acredita que a medalha de prata que ele conquistou em Paris, que ele conquistou ontem em Paris, pode mudar o cenário da marcha atlética, a modalidade dele, aqui no Brasil. Não só as autoridades, mas a população também, né? Entender que tem outros esportes e a Olimpíada ela é super educativa por isso. Mostra o tanto de modalidade, tanto de atleta talentoso, dedicado que tem, e que a gente possa olhar nesse lado moral do esporte e conseguir que isso, eu sempre digo, país bom é que dá oportunidade, que a gente possa dar oportunidade, né? Não só num esporte, em várias modalidades. Então, essa prova em marcha atlética, não tão popular no Brasil, conseguimos uma medalha que a gente possa abrir espaço, não só para a marcha atlética, mas para o esporte brasiliense também, para a gente crescer ainda mais e ter mais medalhistas representando o nosso... Claro, é claro, um esporte chamado de rebolado. Então, sair na rua era um desafio. E o Rio 2016, com a 4ª colocação, essa foi minha conquista, essa foi minha medalha, que não está numa prateleira, mas você poder sair na rua e ter o apoio, eu brinco que o som da buzina mudou. E aí você pode ver a molecada ir para a rua, marchar tranquilamente. Então, isso é uma conquista que eu gosto de levar comigo. Eu acredito que agora mais, em Brasília, em Sobradinho, vão ter mais respeito pela marcha atlética.